Olá pessoal, hoje a gente vai conversar sobre a questão dentro do nosso capítulo sobre raça, etnia e multiculturalismo. A gente já falou aqui sobre vários pontos, né? Racismo, discriminação, segregação, teorias raciais e eugênicas. E hoje a gente vai falar sobre a teoria da democracia racial na página 120, ok? Então vamos lá. A gente vai acompanhar na leitura e aí a gente já conversa sobre o que está aí no quadro, tá? A partir da década de 1930, no contexto de construção de uma identidade nacional que valorizasse a interação social entre as diferentes etnias, formadoras da população brasileira, desenvolveu-se uma nova perspectiva acerca da questão racial. Tendo como expoente Gilberto Freire, firmou-se a noção de que o Brasil seria uma sociedade na qual, em vez de discriminação e da segregação raciais absolutas, como nos Estados Unidos e na África do Sul, haveria miscigenação, o que possibilitaria um convívio harmonioso entre as diferentes, entre aspas, raças. Para a chamada democracia racial, o fenômeno da mestiçagem era consequência da convivência salutar, uma convivência boa, é o que eles falavam, né? E democrática entre as pessoas de raças diferentes. Os estudos de Freire sobre a mestiçagem e sua visão da convivência racial harmoniosa no Brasil provocaram uma revisão das teorias raciais que condenavam sociedades com grandes contingentes de mestiços e ofereceram uma visão mais otimista da realidade brasileira. Uma nação, uma nacionalidade marcada pela miscigenação de três raças, índios, africanos e europeus. Este olhar despertou o interesse das elites políticas e intelectuais aqui do Brasil e de fora, internacionais, em um cenário marcado pela ascensão e queda do nazismo em 1930, a partir de 30, né? Então, a partir de 1950, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, UNESCO, passou a financiar estudos sobre o caráter positivo das relações raciais no Brasil. Acreditavam que, como o Brasil era miscigenado, todos eram bem tratados, não tinha diferença entre nós, não existia diferença, possibilitando novas análises das questões relacionadas à situação do negro e aos preconceitos raciais na vida social brasileira. Gilberto Freire, não ignorava a dimensão conflituosa das relações entre as matrizes europeia, ameríndia e africana. Contudo, procurou enfatizar o fato de que as três terem contribuído para a constituição da identidade nacional brasileira. Então era meio um ufanismo, um pensamento muito assim nossa nação tá linda, a gente não tem diferença, a gente não segrega ninguém, a gente não tem racismo, né? A gente é bem legal. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer com isso. A perspectiva positiva de um comportamento racial tolerante no Brasil fortaleceu a crença de que no país não haveria preconceito nem discriminação social, o que eu acabei de falar, mas sim oportunidades econômicas e sociais equilibradas para as pessoas. Quer dizer, as possibilidades seriam iguais, né? Certo? No Brasil, foi tomado como modelo a ser seguido, quando comparado com outros países em que a segregação era visível, social e de forma legal pelas leis. Um dos exemplos que ilustravam essa tese foi a promulgação em 1951 da Lei Federal 1390/51, conhecida como Lei Afonso Arinos, que tornou o racismo contravenção penal no Brasil. O pequeno alcance punitivo dessa lei era reflexo de um pensamento segundo o qual o ato racista não era uma ação disseminada na sociedade, era uma coisa assim muito, para eles essa lei serviria assim para um ou outro caso, que isso não acontecia no Brasil, segundo esse pensamento, mas apenas uma manifestação individual. Se no Brasil não se percebia o racismo como um problema, não havia como puni-lo de modo mais severo. Eu já terminei a página 121 e a gente vai passar aqui para o quadro, né? Com Florestan Fernandes, primeiro a gente viu que o Gilberto Freire ele tem uma obra chamada Casa Grande Senzala, que ele fala que o Brasil é um país que tá tudo certo, nós não temos problemas, justamente porque somos miscigenados, tipo, eu sou descendente de africano, sou descendente de índio, sou descendente de europeu, né? Todos nós, a maioria aí,
temos um pezinho em cada um deles, né? Índios, europeus e africanos. Então vamos lá. Esses mitos, né? Eles existem para esconder uma realidade que os números já dizem. Infelizmente, no Brasil, a morte de negros ela aumentou. A morte de brancos diminuiu. Que bom que seria se diminuísse de todo mundo, né? Então isso mostra que a gente mata mais o negro aqui no Brasil, né? E aí aqui a gente diz assim, o Brasil é um país onde não há discriminação racial, é o que eles diziam. Somos um país do futebol, do carnaval, da risada, da brincadeira, das piadinhas, né? E isso esconde, na verdade agora é a parte crítica, muito dos nossos problemas. Em 1890, os documentos relacionados à escravidão são queimados, quer dizer, como se a escravidão de boa, né? Constitui-se uma história oficial sem as contribuições e resistência dos negros, quer dizer, história oficial só contava a história do europeu, tá? A ausência do quesito cor nos censos populacionais desde 1900 até 1970. A partir daí é que começa a se pensar de colocar a cor da pessoa, pra gente saber, né, quem ganha pouco, tá relacionado em relação à escola, onde moram, né? Isso não está no levantamento de dados da população aí só a partir de 1970, muito devagar, né? A partir dessa data. As desigualdades, nesse sentido, as desigualdades raciais são naturalizadas, quer dizer, eu sou pobre e moro em tal lugar e sou descendente de africano, né? Os índios dizimados, né? Por doença, mesmo por religiões que entram em contato com eles, os donos da terra aqui, que são os indígenas, isso é uma coisa assim que a gente não fala muito, né? Ela começa a ser falada há pouco tempo sobre essas questões. Aí, a partir de agora, na 121, ele já fala do mito especificamente da democracia racial. Eu vou ler aqui o início. Essa visão de convívio harmonioso entre as raças foi desconstruída pelos estudos de Florestan Fernandes, que é o que a gente falou aqui, tá? Que participou das pesquisas financiadas pela Unesco. Ele foi estudar e percebeu e escreveu um livro, A Integração do Negro na Sociedade de Classe, que foi publicado em 1965. Ele analisa as particularidades do caso brasileiro e afirma ser a democracia racial um mito, quer dizer, não verdade, é uma inverdade. Uma imagem idealizada que serve para garantir a manutenção da posição inferior do negro na sociedade brasileira. Como principal argumento, defende que os negros libertos do período após a abolição não ameaçavam política e socialmente as posições de poder e os privilégios dos brancos, sendo desnecessárias medidas formais para promover o distanciamento entre negros e brancos. Então, quer dizer, ele percebe que nós só fomos miscigenados porque eles não perceberam que os negros seriam os grandes fazendeiros brancos da época, que seriam um problema para eles, né? Então tudo bem, né? Deixa eles continuarem fazendo o que eles fazem, né? Lavar roupa, limpar o chão, né? Essas coisas. Ao longo de entre 60 e 70 do século passado, inspirado pelos estudos de Florestan, o movimento negro brasileiro assumiu como bandeira política a luta contra a teoria da democracia racial. Então ela passou a ser um mito, uma mentira, né? Ressalte-se ainda que esse movimento sofreu influência da luta pelos direitos civis dos Estados Unidos entre 1950 e 1960. O direito civil é o direito de voto, é o direito... não é o direito de voto. O direito civil é o direito de ter um nome, de ser alguém, de ser um ser humano, tá? Depois a gente vai estudar sobre os direitos. A partir de então, passou a fundamentar sua ação nas conclusões sociológicas de Florestan Fernandes sobre as condições de desigualdades sociais entre negros e brancos do Brasil. Professora, onde é que está isso? Isso está nos dados, nos números, né, da nossa população. Quem tem mais dinheiro, quem é mais rico, quem é mais pobre, quem tem acesso à escola, né, à água potável, à energia elétrica, tudo isso a gente vai perceber a partir dos censos populacionais, aonde vai estar mais especificado esses dados. Ok, certo? A população brasileira por raça, naquela página 122 ali, certo? Vocês vão perceber. Ali, aqui, luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, né? Aqui ele vai falar aqui, quero ver.
porque tinha uma segregação lá nos Estados Unidos, né? O preto usava um ônibus e o branco outro, né? Certo? E os direitos civis, igualdade racial nos Estados Unidos é para justamente parar de segregar, de separar essas duas, quase em castas, né? Certo? E isso, esses direitos civis produziram mudanças estruturais na sociedade dos Estados Unidos, né? E que permitiu um outro olhar sobre a questão racista, que até hoje isso se passa, né? Certo? Ok, gente. Fechamos por hoje, então estamos lá em cima, na 122, nós vamos falar mais sobre a questão dos direitos civis lá, certo? E essa questão do que o Florestan Fernandes fala sobre o mito, né, da democracia racial no país.